Futebol de Verdade com António Tadeia. Citar 3 casos. Há o caso de, que é aquilo que vos diz menos seguramente, embora do meu ponto de vista seja grave, o caso de Greg Clark, o ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol, de FA, que numa audição privada com alguns membros do Parlamento, a propósito do seu envolvimento, que aparentemente teria sido mais forte do que se suspeitava, no projeto Big Picture, e enfim, parênteses, o projeto Big Picture era uma tentativa de secessão dos principais clubes do futebol inglês, fecha parênteses. A propósito disso, ele teve uma videoconferência, uma call privada com alguns membros do Parlamento que estavam na comissão delineada para esses efeitos e foi-se enterrando mais à medida que ia falando. Usou a expressão covered footballers para se referir a jogadores negros, para jogadores, neste caso, vindos de países de África, das Caraíbas. Aliás, ele falava dos covered footballers não só a propósito dos negros, mas também dos asiáticos. E repetiu-se imediatamente e veio como que desculpar-se, dizendo que utilizou o termo covered footballers porque viveu durante muitos anos nos Estados Unidos e lá era forçado a usar o termo é mesmo inclusive nos Estados Unidos não é bem visto, é algo que é utilizado pelas pessoas que têm preconceito racial, não lhe ficou bem e sobretudo não fica bem ao presidente de um organismo que tem batido tanto pela inclusão e pela abolição do preconceito racial. Inclusive o próprio Bernardo Silva chegou a ser castigado por causa de uma brincadeira que fez num tweet a propósito do seu grande amigo Mandy. Portanto, já foi Greg Clark, acho que foi bem. Muito parecido com este tema é o tema das inconveniências proferidas por Carlos Queiroz no final de uma conferência de imprensa enquanto selecionador da Colômbia. Aquilo que tornou a situação grave foi o que se passou a seguir. Foi que, no final da conferência de imprensa, e julgando que os microfones estavam desligados, Carlos Queiroz fez um comentário para o lado que não o dignifica. Nada, mesmo. Disse que se todos os homens que apanham das mulheres em casa fossem fazer queixa à polícia, o mundo estava bem lixado. Não lhe fica bem. Tudo porque denota aqui um preconceito de género também que não é... que aliás também foi usado por Greg Clark. Greg Clark na tal videoconferência com os membros do Parlamento também chegou a brincar com as miúdas que tinham medo que a bola as atingisse, e quando uma das grandes batalhas da FIFA neste momento e de algumas federações, incluindo a portuguesa, é a inclusão, é que as mulheres possam ter também o seu futebol e que o futebol feminino seja dignificado. Eu até admito que Carlos Queiroz pensa assim, mas ele é suficientemente inteligente para perceber com certeza que essa é uma forma antiga de pensar. O Liga FSIC, Rui Moreira, falou sobre o tema. Foi a primeira vez que se lhe ouviu alguma coisa sobre o tema. E aquilo que disse Rui Moreira foi que não acha mal, achava mal dos outros casos, os do Benfica, mas este, no caso dele, não achava mal, e até acha mesmo que os presidentes da Câmara deviam estar no Conselho Superior de todos os clubes. Mas eu não sei, por acaso, e gostava de saber, se Rui Moreira está no Conselho Superior de todos os clubes da autarquia que representa. E creio que não. Portanto, aqui já há uma distinção que é dos constituintes. Aqui denota-se um certo favorecimento das autarquias e depois vamos ver, se calhar, que as relações da Câmara de Braga não são as mesmas, as relações da Câmara enfim, vamos por aí fora, não é? Vamos às câmaras todas, às autarquias todas do campeonato e nem todas estão representadas desta maneira. E isto, do meu ponto de vista, não é correto. Mas o Rui Moreira foi mais longe, inclusive, e disse que no caso dele era super correto, até porque ele tinha o cuidado de não ter nas listas de apoiantes, nem futebolistas, nem artistas, nem ninguém. Eu acho que aí o Rui Moreira está a ver a questão ao contrário. Essas coisas vão sempre do maior para o menor e não do menor para o maior. Isto é, eu acho que os políticos não devem imiscuir-se. Portanto, eu parto do princípio que o Presidente da Câmara Municipal do Porto, ou o Primeiro-Ministro, no caso de António Costa, e o Benfica, está acima da esfera clubística.
Vamos à seleção. Aquilo que pode dizer acerca do jogo de hoje, até o próprio Fernando Santos deixou bem claro na conferência de imprensa de ontem, é que se pudesse não jogar. Não faz sentido nenhum, de facto. Este jogo com Andorra só serve um propósito, e se calhar nem vai servir porque Ronaldo se calhar nem vai jogar, que é deixar Ronaldo mais perto do recorde de Al-Hidayah. Ainda lhe faltam 8 ou 9 golos para lá chegar. E isto pode vir a ajudar que as seleções, no futebol, as seleções como Andorra possam jogar com as grandes seleções da Europa, como Portugal. Sou favorável, mas em contexto competitivo, este particular, de facto, a mim não me diz rigorosamente nada. Posto isto, o que é que vamos ter no jogo de hoje? Enfim, vamos ter com certeza um jogo de sentido único, um jogo em que Andorra, tal como aconteceu nas últimas vezes que jogou com Portugal, e essas sim foram em contexto competitivo, em que Andorra vai estar a defender em 30 metros, bloco muito baixo, 2 linhas, uma de 5, outra de 4, e depois um homem à pesca, e Portugal vai ter que encontrar espaço para conseguir fazer golos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.